criança, ser tão frágil, sonhador, ensinando que a esperança é uma luz interior. Compreendemos que a vida se procede por etapas e toda criança necessita ser amada. Uma criança representa um caminho de paz, dando a certeza de que a vida é linda demais. Olhe nos olhos de uma criança e pergunte agora: onde será que Deus mora? Feito o grão que é plantado na terra e que a chuva faz crescer, o evangelho plantado no peito é um novo alvorecer, seguindo as palavras do mestre que aconselha a semelhança com a pureza da criança. Uma criança representa um caminho de paz, dando a certeza de que a vida é linda demais. Olhe nos olhos de uma criança e pergunte agora: onde será que Deus mora? Deus mora? Onde será que Deus mora? Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Evangelho no Lar. Estamos muito felizes pela presença virtual de cada um de vocês conectados conosco nesta tarde. Que Deus nos abençoe e nos dê, então, um ótimo Evangelho. Agora, nós iremos para a leitura inicial com nossa irmã Jesus Carrias. Oi, boa tarde. Irei dar início. Efeito da cólera. Um velho judeu, de alma torturada por pesados remorsos, chegou certo dia aos pés de Jesus e confessou-lhe estranhos pecados. Valendo-se da autoridade que detinha no passado, havia despojado vários amigos de suas terras e bens, arremessando-os à ruína total e reduzindo-lhes as famílias a doloroso cativeiro. Com maldade premeditada, semeara em muitos corações o desespero, a aflição e a morte. Achava-se, desse modo, enfermo, aflito e perturbado. Médicos não solucionavam os problemas, cujas raízes se perdiam nos profundos labirintos da consciência dilacerada. O Mestre Divino, porém, ali mesmo, na casa de Simão Pedro, onde se encontrava, orou pelo doente e em seguida lhe disse: vai em paz e não peques mais. O ancião notou
que uma onda de vida nova lhe penetrara o corpo. Sentiu-se curado e saiu, rendendo graças a Deus. Parecia plenamente feliz. Quando, ao atravessar a extensa fila dos sofredores que esperavam pelo Cristo, um pobre mendigo, sem querer, pisou-lhe num dos calos que trazia nos pés. O enfermo, restaurado, soltou um grito terrível e atacou o mendigo a bengaladas. Estabeleceu-se grande tumulto. Jesus veio à rua apaziguar os ânimos. Contemplando a vítima em sangue, abeirou-se do ofensor e falou: depois de receberes o perdão, em nome de Deus, para tantas faltas, não pudeste desculpar a ligeira precipitação de um companheiro mais desventurado que tu? O velho judeu, agora muito pálido, pôs as mãos sobre o peito e bradou para o Cristo: Mestre, socorre-me, sinto-me desfalecer de novo. Que será isto? Mas Jesus apenas respondeu muito triste: isso, meu irmão, é o ódio e a cólera que outra vez chamastes ao próprio coração. E, ainda hoje, isso acontece a muitos que, por falta de paciência e de amor, adquirem amargura, perturbação e enfermidade. Foi escrito por Meimei, do livro Pai Nosso, médio Francisco Cândido Xavier. Agora vamos para a prece inicial. Agora nós vamos fazer a nossa prece inicial, nos preparando já nesse clima de harmonia, depois dessa leitura maravilhosa, deste evangelho magnífico. Nesse instante, nós possamos aquietar os nossos corações, lembrando que Jesus é o nosso mestre, o nosso guia, que o Pai vela por nós, o Pai amado e bondoso que é nosso Deus. Pai querido, nos encontramos, Senhor, nesse instante, conectados contigo, para mais este momento de luz, de harmonia e de tranquilidade. Nesse instante, te convidamos o Mestre amigo, assim como nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, para adentrar os nossos lares nesse Evangelho, adentrar os nossos corações, e que em harmonia, Senhor, o Teu Evangelho traga a serenidade e a paz necessária aos nossos corações. Nos guia, Senhor, e nos proteja. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. A cólera. O orgulho leva a nos crer mais do que sois, e não pode sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar, ao contrário, de tal modo, acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo nos irrita e vos fere. O que ocorre, então? É que vos entregais à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis quase sempre, por base, o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? As próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris,
se prendem à importância que se atribui à própria personalidade, diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico ataca tudo, a natureza bruta, os objetos inanimados, que quebra porque não lhe obedece. Ah, se nesses momentos pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si, ou se acharia bem ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve produzir sobre os outros. Quando não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria se esforçar para vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera sua saúde, compromete mesmo sua vida, veria que é sua primeira vítima. Mas uma outra consideração deveria, sobretudo, o deter, o pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não é um remorso para ele fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgosto moral se, no acesso desatinado, cometesse um ato de que tivesse o que se censurar por toda a sua vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar esforços por a se dominar. O espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. Ela é contrária à caridade e à humildade cristã. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. A leitura desse item, a cólera, do capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos do Evangelho segundo o Espiritismo, nos convida à reflexão dos momentos de exagero de nossa raiva, de nossos sentimentos negativos. E aqui, o Espírito Protetor, nesse Evangelho, ele nos mostra que a cólera, ela advém do excesso de importância à nossa personalidade, ou seja, advém do orgulho. O orgulho ferido que nos traz os melindres, que nos traz os rancores, as raivas e os ódios. Então, até mesmo há uma mínima ofensa, há uma mínima comparação, nós sentimos cortar tão grande o nosso coração, essa ofensa, de forma tão profunda, que nós reagimos de forma colérica, de forma muito, muito chateado, com muita energia. E nesses instantes, nós perdemos a serenidade, nós perdemos, inclusive, a justeza de pensamentos, né? A linearidade dos pensamentos. Passamos a agir em meio a tanto sentimento negativo, de ódio, de rancor, que nós não medimos as nossas palavras, nós não medimos as nossas ações. E quando nós alimentamos essa cólera, essa raiva, e agimos com energia diante da ofensa menor que seja, nós estamos primeiro ofendendo e adoecendo a nós mesmos. Porque o primeiro dano que a cólera causa é a nós, ao nosso organismo, né? Nós podemos perceber hoje que há muito isso. As pessoas, nós temos nutrido tanto orgulho, nós temos dado tanta importância à nossa personalidade, seja por qualquer qualidade que possuímos, nós temos dado tanta importância que a menor ofensa, né, a gente não permite o perdão, não permite a tolerância e a compreensão. Nós nos achamos, muitas vezes,
tão acima de outros seres humanos, tão acima de outras pessoas, nós achamos elas tão abaixo a nós, que nós não toleramos nem um pouquinho, nem um mínimo de ofensa. Nós já revidamos de forma energética, causando danos primeiramente a nós, primeiramente ao nosso espírito, ao nosso corpo físico. Daí, motivo de tantas pessoas hoje infartarem, de tantas pessoas hoje sofrerem doenças nervosas. Por quê? Porque alimentamos uma grande quantidade de energia que não é necessária. Uma grande quantidade de energia ligada ao sentimento negativo. Então, é preciso que nós possamos aprender a domar esses sentimentos, a domar essas emoções, né? E como é que nós podemos fazer isso? Podemos cultivar a humildade, reconhecer que somos todos filhos de um mesmo Pai, que somos todos feitos à imagem e semelhança dele, mas fomos criados simples e ignorantes, para progredirmos, aprendermos a amar, aprendermos a perdoar, a tolerar e a compreender. Esses sentimentos bons, eles já estão presentes dentro de nós. Todos nós possuímos eles, né? É uma característica inata. Então, Deus já nos criou com esses sentimentos bons. Cabe a nós, então, cultivá-los, ter perseverança, nos conter diante desses momentos, reconhecer que, assim como nós temos impossibilidades, temos dias ruins, momentos ruins, o outro também tem. Também tem momentos ruins, também tem dias ruins, né? E perceber que todos somos filhos de um mesmo Pai, que somos espíritos ainda em progresso. Reconhecer a nossa condição humilde em relação ao nosso Pai maior. E a partir daí, nós tentarmos domar esse vício moral que é o orgulho. Porque o orgulho ferido que nos faz revidar energeticamente de forma negativa a qualquer e menor ofensa. Porque nós nos achamos tanto mais que os outros que revidamos com muita cólera, com muito ódio, com muita raiva. E aí tem nos causado tantos danos à sociedade. A sociedade tem sofrido tanto por esses excessos de cólera de nós, espíritos ainda aprendizes, porque causa não só o ato da violência, que gera até mesmo desencarnes, mas também causa o ato do dano moral, do dano espiritual. Porque o primeiro a sofrer, o primeiro a ser ferido pelo sentimento da cólera, somos nós mesmos. Porque aquela energia, aquele sentimento, ele traz um peso muito grande ao nosso coração, né? Quando nós estamos tranquilos, serenos, uma paz começa a invadir dentro de nós. É claro que nós vamos, espíritos ainda imperfeitos, passarmos por essa situação de respondermos com aspereza, de sentirmos, né, o sentimento de raiva, o sentimento do ódio, mas nós precisamos aprender a domar, a silenciar naquele instante aquele sentimento, se questionar de onde ele vem e perceber que ele vem do orgulho ferido. E assim perceber que nós precisamos domar essa má inclinação, esse vício moral, que é o orgulho, que nos traz muitos danos. Allan Kardec já nos disse que os dois grandes males da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Então, é contra esses dois sentimentos negativos, esses vícios morais, que nós devemos nos nutrir de energia para combatê-los em nós mesmos. É uma luta que nós devemos travar de forma interna. Então, que nós possamos ter um pouco mais de paciência. Na primeira leitura, nós podemos perceber que o ancião foi curado pelas mãos do Mestre Divino, do Mestre Jesus. Tomou um novo sentido a sua vida. Mas, infelizmente, logo após a sua cura, ele se encolarizou contra o seu irmão, né? Ele sentiu cólera, ódio, raiva pela menor ofensa do seu irmão. Ele não conseguiu tolerar, perdoar,
deixar passar. Então, o que acontece? Se adoeceu novamente. Perdeu aquele sentimento que ele tinha acabado de conquistar, de paz, de serenidade. E então se deixou invadir por um sentimento tão negativo, que é o de raiva, de ódio, e terminou adoecendo novamente. E adoecendo principalmente da alma, do espírito. E é o que mais corta, o que mais faz sangrar, é a doença da alma. Então, que nós possamos combater isso em nós. Que nós possamos combater dia após dia esse sentimento do orgulho exagerado, da importância exagerada que nós damos à nossa própria personalidade, por qualquer que seja a qualidade que nós nutrimos ou que achamos que nutrimos. Então, que nós possamos combater isso, nos reconhecer como filhos de Deus, como criaturas de um Criador que é, sim, magnífico, que é, assim, perfeito, mas nós ainda somos espíritos em evolução, espíritos ainda imperfeitos. Criaturas que ainda precisam aprender a amar, a tolerar e a compreender. Para que nós possamos refletir. Não vamos nos ferir com essa cólera, com esse ódio. E assim nós não iremos ferir o outro. Porque no momento de cólera nós podemos causar muitos danos àquele que está ali perto de nós. Seja por palavras, seja por má vibração, seja por ações que depois nós podemos nos arrepender, porque talvez nós possamos ferir aqueles que amamos. Então, que nós possamos, toda vez que esse sentimento nos invadir, refletir de onde ele vem, silenciá-lo por alguns instantes, porque através do ódio, da raiva, da cólera, nós não resolvemos problema algum. Pelo contrário, criamos outros mais. Então, quando a gente se sentir invadido por esse sentimento, que nós possamos nos recolher e procurar na oração a fortaleza necessária para serenar as nossas emoções. É essa a mensagem do Evangelho de hoje que nós devemos trazer para o nosso dia a dia. Agora, já nesse clima de muita serenidade, de muita tranquilidade, nesse clima de ensinamento do Cristo, nós possamos nos encaminhar para a prece final, pedindo a Deus a assistência, pedindo a Deus a sua proteção e o seu amparo de Pai querido. Então, que nós possamos procurar ficar da maneira mais confortável possível, lembrando que Deus vela por cada um de nós, que somos seus filhos amados e que Ele jamais nos abandonou, que sempre esteve conosco a nos invadir o ser. Amado Pai, te agradecemos, Senhor, por a oportunidade deste Evangelho nesta tarde, pela bênção divina que é trazer a palavra do Cristo ao nosso lar. Obrigada, Mestre Divino, por ter estado conosco nesses instantes, ter trazido não só o ensinamento necessário ao nosso ser, mas também a paz, o amor necessário aos nossos corações. Nos fortaleça, para que assim nós possamos domar as nossas más inclinações, nós possamos ter boa vontade, força e coragem para domar em nós, Senhor, a cólera. Nós possamos, através do amor, focar os nossos corações e o coração do outro. Nós possamos perceber naquele que está perto de nós, que ele também é filho amado de nosso Pai, que ele também é querido por nosso Pai. Então nós não devemos magoá-lo, nós não temos esse direito. Esteja conosco a nos envolver nas tuas boas vibrações. Esteja conosco a abençoar os nossos lares, as nossas mentes e os nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Nos encaminhemos agora, amigos e amigas, para o passe. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está,
Quais as dificuldades que está enfrentando? Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer em Cafarnaum, a
Jesus.